A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Às notícias. Jornal das Três, com Miguel Videira. Miguel, o PS ameaça deixar de ser uma opção para viabilizar orçamentos do Estado, caso o PSD afaste o Partido Socialista da negociação dos nomes a indicar para o Tribunal Constitucional. É essa ameaça feita por Mariana Vieira da Silva, vice-presidente da bancada parlamentar do PS. A deputada acusa os social-democratas de estarem a promover uma ruptura com o Partido Socialista que vai ter consequências. Todo o trabalho que o Partido Socialista e José Luís Carneiro têm feito nos últimos meses de procura de aproximação para resolver problemas estruturais com o PSD tem uma nova fase a partir desta decisão, se ela for tomada, incluindo os orçamentos. Mas não parece sequer que os orçamentos sejam, neste caso, o tema fundamental. O tema fundamental é: vamos continuar a ser um país que tem uma segurança social pública na Constituição e que segue esse princípio, um SNS, uma proibição de despedimentos sem justa causa? Ou estamos a falar de uma ruptura com a nossa Constituição, com a nossa democracia, com as nossas políticas principais? Em causa a escolha de 3 juízes para o Tribunal Constitucional, o PSD sugere que, em função do quadro parlamentar, os social-democratas devem indicar 2 nomes e o Chega, o segundo partido mais representado, outro, deixando desta forma o PS de fora. Mariana Vieira da Silva diz que não é aceitável. Quer por razões de um compromisso histórico alargado, quer por razões daquilo que significa pôr no Tribunal Constitucional um partido que diz que quer rasgar a Constituição, quer pela experiência que os portugueses todos tiveram já na sua vida, relacionada diretamente com a importância do Tribunal Constitucional. Esta decisão parece-nos fundamental, e numa decisão fundamental, naquilo que poderíamos chamar um assunto de regime, não compreendemos como é que o Partido Socialista pode ser excluído. É a posição assumida pela vice-presidente da bancada do PS, não faz parte da direção do Partido Socialista, Mariana Vieira da Silva, aqui dando conta da ameaça do PS poder deixar de ser uma opção para a viabilização dos orçamentos, caso o PSD negocie exclusivamente com o Chega a nomeação dos juízes para o Tribunal Constitucional. 3 propostas, 3 viabilizações. O Parlamento aprovou as alterações à Lei da Identidade de Género, apresentadas por PSD, Chega e CDS. E foram esses partidos de resto que aprovaram estas propostas. Há uma hora, o jornalista do Observador Vasco Maldonado Correia, que acompanhou esta votação no Parlamento, dava-nos conta de momentos de tensão que se estenderam, Vasco Maldonado Correia, agora aqui em direto, aos espaços perdidos aí na Assembleia da República. Exatamente, e com as reações dos partidos à esquerda, o Bloco diz que viu hoje, o Bloco que viu hoje um dos projetos ser chumbado, fala num regresso da direita medieval. Já o PS, pela voz da deputada Isabel Moreira, fala no retrocesso civilizacional. Hoje assistimos ao primeiro esmagamento violento de um direito individual, pessoalíssimo, o direito à autodeterminação, desde que a AD é governo. A autodeterminação das pessoas trans, na generalidade, terminou hoje, não é das crianças, é das pessoas trans, crianças, jovens e adultas. À direita, o líder parlamentar do CDS canta vitória a favor dos direitos das crianças. Os projetos que foram aprovados visam acabar com uma barbaridade que existia até hoje em Portugal e que corresponde ao delírio máximo do wokeismo contra as crianças no nosso país. Isto tinha que acabar. A mesma ideia foi deixada também por Pedro Pinto, líder parlamentar do Chega, que fala num bom dia para os jovens, diz que não é admissível que alguém mude de sexo antes dos 18 anos. Os momentos que seguiram à aprovação desses 3 projetos de lei deram lugar também a tensão entre bancadas, com a deputada Isabel Moreira a pedir a palavra para acusar o PSD de ter retificado o assassinato de Gisberto, uma mulher trans brasileira que foi assassinada no Porto. Ora, Hugo Soares, líder parlamentar do PSD,
exigiu um pedido de desculpas. Esse pedido de desculpas não chegou, mas os projetos de lei do CDS, do PSD e do Chega estão aprovados. Vasco Maldonado Correia, aqui em direto ao Parlamento, acompanhou esta votação no hemiciclo e os momentos de tensão que se seguiram a essa votação. Miguel, e o gasóleo e a gasolina na próxima semana? Vão aumentar. No caso do gasóleo, mais 12 cêntimos por litro, 7,4 cêntimos no caso da gasolina, sendo que estes valores já têm em conta o desconto do ISP e do IVA, entretanto revelados pelo Governo. Um desconto de 3,2 cêntimos no gasóleo, 1,7 na gasolina, um desconto que acumula com os descontos das últimas 2 semanas. A Confederação dos Agricultores de Portugal defende um desconto de pelo menos 10% no gasóleo verde, que é utilizado na agricultura. Sim, é esse o valor avançado por Luís Mira. Diz que é o valor necessário nesta altura, mas que o Governo tem de ser flexível enquanto durar o conflito no Médio Oriente. Hoje o Ministro da Agricultura revelou que o Executivo está a estudar um desconto para o gasóleo verde, o gasóleo agrícola, embora ainda não tenha um valor em concreto. Ora, na Rádio Observador, o Secretário-Geral da CAP, Luís Mira, aponta para um valor na ordem dos 10%. Tem que ser sempre um valor que seja aproximadamente 10% do aumento que é considerado. Aquilo que é razoável é que o Estado, pelo menos, não venha a aumentar a sua receita e que desconte esse valor. É isso que pede Luís Mira. O secretário-geral da CAP afirma que o impacto do aumento do preço dos combustíveis é notório neste setor da agricultura e que está perto de 2 milhões de euros de custos extra por semana. Este impacto do aumento dos combustíveis só até agora tem já uma expressão de aproximadamente 2.250.000 euros por semana. Só o aumento é um acréscimo de custos para o setor. Motivo de preocupação para a Confederação dos Agricultores de Portugal. Esse é o desconto que está em cima da mesa, mas ainda sem um valor definido. Sim, é isso que diz o Ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes. Em São Pedro de Mel, em Leiria, o Ministro assume que o aumento do preço do gasóleo verde é preocupante e que está a negociar com o Ministério das Finanças o valor em concreto de desconto que o Governo pode suportar com o gasóleo verde. Eu próprio já enviei uma proposta de um decreto-lei para o Ministro das Finanças, que está mais do que sensível para esta situação. Eu não vou antecipar isso, porque, no fundo, eu estou ainda em negociação com o Ministro das Finanças. Agora, é importante que também se arranje uma forma de que que seja simples. E é isso que estamos a ver. Está em negociação, diz José Manuel Fernandes, mas parece certo que o Governo vai também arranjar uma forma de promover um desconto naquilo que os agricultores pagam pelo gasóleo verde. O Governo espanhol aprovou hoje um pacote de 80 medidas num valor total de 5 mil milhões de euros para responder aos efeitos da guerra no Médio Oriente. E no final do Conselho de Ministros foi o chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, quem surgiu na conferência de imprensa para detalhar essas medidas que agora ficamos a conhecer com a ajuda da jornalista Teresa Freire. Uma das principais medidas aprovadas neste Conselho de Ministros está relacionada com o IVA sobre os combustíveis, a eletricidade e o gás. O IVA passa dos 21% para os 10%. O que, segundo Pedro Sánchez, se traduz numa redução de até 30 cêntimos por litro na gasolina e no gasóleo. Há também uma ajuda direta de 20 cêntimos por litro no combustível utilizado nos setores dos transportes, da agricultura, da pecuária e da pesca. Ainda na energia, Sánchez garante que os descontos extraordinários da tarifa social da eletricidade vão manter-se até ao final deste ano e a tarifa social da energia térmica será reforçada. Há também uma medida sobre a habitação. O Governo espanhol vai congelar o valor das rendas. Deste Conselho de Ministros saiu também uma proibição. As empresas que recebem apoios públicos não estão autorizadas a despedir ninguém. Este plano entra em vigor assim que for publicado no Boletim Oficial do Estado. Pedro Sánchez garante que estas 80 medidas ficam em vigor durante o tempo que for necessário. Teresa Freire, com as principais medidas anunciadas pelo chefe do Governo espanhol ao início da tarde, é uma resposta aos efeitos do conflito no Médio Oriente. Vamos às notícias de âmbito local.
E começamos pelo distrito de Setúbal. Celebra-se hoje o Dia da Defesa da Refinaria de Sines, uma iniciativa que pretende alertar para as consequências do negócio em curso e para o impacto que poderá ter no futuro da refinaria, dos trabalhadores e da região. A agenda inclui um plenário entre todos os trabalhadores e uma iniciativa pública que inclui um debate. Em Leiria, o trânsito está acondicionado na Avenida Marquês de Pombal até à próxima quarta-feira. Entre a rotunda do Aerosol e a rotunda da Restauração, a via da esquerda está cortada no sentido descendente. O corte deve-se a intervenções na rede de iluminação pública. A Academia de Artes do Estoril recebe esta noite o espetáculo de encerramento do festival Teatro Entre Nós. É promovido pela Câmara Municipal. A edição número 10 deste festival promove 14 espetáculos de teatro apresentados por grupos não profissionais. Às 9h30 da noite, hoje, entra em cena o Grupo Cénico do Zambujeiro. No Porto, arranca também esta sexta-feira a primeira edição do Festival da Mula. Este novo festival de artes perfumativas vai contar com 16 eventos em 36 horas, termina no domingo. Os espetáculos de dança vão decorrer em vários espaços e comunidades artísticas independentes do Porto. Em Óbidos, estreia hoje a peça Shamaran, uma imensidão de vozes, a história inspirada no mito curdo de Shamaran, uma guardiã da sabedoria e da cura. Começa às 9h30 da noite na Praça da Criatividade. A seleção portuguesa de sub-20 joga hoje no distrito de Aveiro. O jogo está marcado para as 6 da tarde no pavilhão municipal Comendador Adelino Dias Costa, em Estarreja. A seleção portuguesa defronta a Hungria.